você não deveria atualizar a tabela salarial de acordo com índice de inflação ou de acordo com acordo coletivo. Isso é um erro que eu vejo muito comum na administração de planos de cargos e salários. E quando a gente fala de salário, ele deveria ser atualizado sempre. Olá pessoal, boa tarde. Começando mais um RH na quarentena aqui. Vamos lá que a gente tem uma horinha para falar hoje. Recebi algumas perguntas, eu montei algumas perguntas aqui com base nas dúvidas mais frequentes para começar, mas recebi muitas perguntas também por inbox, na enquete que eu coloquei. Bem legal, dúvidas bem interessantes. Eu vi que algumas pessoas têm dúvidas mais iniciais. Algumas pessoas colocaram, inclusive, falando, olha, poxa, não sei nem por onde começar a perguntar. Outras pessoas já fizeram perguntas mais específicas. Então, eu montei um roteiro para tentar iniciar colocando todo mundo na mesma página, para depois a gente ir evoluindo nas perguntas mais profundas, digamos, mais específicas. Então, por isso, talvez eu olhe aqui, porque eu fiz um roteirinho aqui, botei na tela do computador para eu poder me guiar e não deixar de cobrir nenhuma das perguntas. Vamos começando aqui. Então, acho que o primeiro ponto é a gente começar. Eu queria explicar para vocês um pouco da mudança do formato, né? O RH na quarentena, a gente vinha fazendo live com convidados. Hoje eu decidi fazer uma live de perguntas e respostas com vocês, de um tema mais específico, de que vocês vinham me pedindo, muita gente mandando inbox, falando, poxa, fala mais de cargos e salários. Eu coloquei um vídeo, alguns conteúdos recentemente falando um pouco de cargos e salários, trazendo um contraponto. No canal do YouTube tem um vídeo recente lá falando sobre isso, se o cargos e salários ainda faz sentido, está na moda, saiu de moda ou não. Depois entra lá, confere. Mas eu queria falar um pouco dessa mudança de formato. Eu quis colocar um formato um pouco mais interativo e falando um pouco mais também de temas específicos voltados para a remuneração, que é o objetivo do canal, tá? Então, hoje vai ser uma coisa mais interativa. Eu já capturei algumas perguntas, como eu falei com vocês. Vou passar por esse roteiro, mas eu espero que a gente interaja aqui também, que vocês façam perguntas e eu possa ir respondendo para vocês e respondendo e solucionando algumas dúvidas, tá? Vou pedir para vocês até, se vocês conhecerem gente que está interessado nesse tema de cargos e salários, compartilha. Clica aqui no aviãozinho embaixo da tela, compartilha com quem tem interesse nesse tema para a gente poder aproveitar e ter mais perguntas e respostas aqui. Bom, então como eu falei, o tema hoje, plano de cargos e salários. E aí acho que é importante a gente começar assim, por que é importante aprender sobre cargos e salários, sobre esse plano de cargos e salários? Acho que o primeiro ponto é a gente entender que o plano de cargos e salários, ele é a base da estrutura do RH da empresa. Principalmente quando a gente fala de um plano de remuneração, ele é o básico. Se você não tiver o plano de cargos e salários, vai ser difícil de você conseguir implementar bem outros programas, outras etapas do seu plano de remuneração. Tá? Então, se você quer estruturar uma área de remuneração, um processo de remuneração, uma gestão de remuneração total na sua empresa, o plano de cargos e salários é o pontapé inicial, mas uma coisa que nem todo mundo sabe é que o plano de cargos e salários ele é base não só para o processo de gestão de remuneração total, mas ele é base para alguns outros processos de RH também, muitos subsistemas. Eu diria que ele acaba sendo base, ele acaba sendo um apoio para praticamente todos os demais subsistemas da empresa. Então, por exemplo, quando você fala de recrutamento e seleção, o plano de cargos e salários ajuda bastante nisso. A parte de treinamento, vou falar depois, algumas pessoas confundem em relação a plano de cargos e salários e plano de carreira, é a mesma coisa? Não exatamente, mas ele ajuda bastante a você iniciar, você ter uma base para começar e fazer esse processo, tá? Então é muito importante você entender do plano de cargos e salários, porque ele é a base. Ele não é tudo, mas ele é uma pequena parte, mas sem ele é muito difícil você estruturar os demais processos de remuneração principalmente, mas eu diria até do RH como um todo. E aí é importante entender o que é afinal um plano de cargos e salários. Muita gente pergunta o que é isso. É importante vocês entenderem que
plano de cargos e salários pode ser chamado também de PCS. A sigla, as pessoas, vamos dizer assim, que tem mais intimidade com ele, chamam de PCS, que é o plano de cargos e salários. Eu já vi gente também chamando de plano de cargos, carreiras e salários, tá? Ele, na verdade, eu fiz um conteúdo recente também falando sobre isso, eu falava de outras coisas, mas explicando isso também, que é basicamente uma política interna, é um documento interno da companhia. Bom, a Kelly está dizendo que está participando, compartilhando nos grupos que ela participa. Boa. Voltando aqui, o plano de cargos e salários nada mais é do que uma política interna onde você vai encontrar as informações que vão regrar a gestão salarial da companhia, da empresa que esse documento atende. Então, ele tem que ter pelo menos 3 elementos básicos. Ele pode ter muitas outras coisas, mas ele precisa ter pelo menos 3 elementos básicos, que são o catálogo de cargos, tá? Então você tem que ter um documento onde tem todos os cargos da companhia com os respectivos descritivos, as tabelas salariais com os salários, e aí vai depender se a forma que você gerencia salário, se você tem salários fixos para cada cargo ou se você tem uma faixa salarial para cada cargo ou o nível salarial, o grade salarial, tá? Mas o plano de cargos e salários, ele precisa conter também a parte de tabela salarial, tá? Por cargo. E é importante também você ter a política salarial da empresa, onde você vai ter basicamente os critérios para que as pessoas possam ser promovidas ou ter um reconhecimento salarial dentro da empresa. Então, basicamente, tem que ter esses três elementos para que ele tenha o básico de um plano de cargos e salários. Entendido isso, o que é o plano de cargos e salários? Eu acho que uma outra questão importante é a gente entender o que não é o plano de cargos e salários. Isso, às vezes, eu sempre faço questão de fazer esse contraponto do que não é, porque, às vezes, é, inclusive, mais importante a gente entender o que não é do que somente o que é, porque eu vou falar um pouco mais à frente, mas quando a gente tenta abranger tudo dentro de um único documento, de um único processo, as coisas acabam ficando confusas e acabam sendo muito mais difíceis de implementar. Então, o que não é o plano de cargos e salários e que eu vejo muita gente colocando dentro do mesmo balaio? Ele não é um procedimento ou uma instrução de trabalho. É muito comum isso, a pessoa pegar o plano de cargos e salários, principalmente no descritivo, e querer colocar tudo uma relação de tudo que a pessoa tem que fazer. Vira quase que um checklist. O que o analista de RH faz? Ele faz o ponto, ele checa, faz essas revisões. A pessoa quer colocar um checklist ali de tudo que a pessoa faz, porque na cabeça de muitas pessoas, o novo empregado vai chegar, você entrega o descritivo de cargo para a pessoa e você praticamente já fez o onboarding, a integração da pessoa na empresa. Isso não é. Você pode, e eu inclusive recomendo que você tenha um documento, uma lista com as principais atividades de cada cargo, os principais desafios de cada cadeira, mas você precisa entender que o plano de cargos e o descritivo de cargos, ele não deve cumprir com essa função. Se você tentar cobrir essa função com o descritivo de cargo, ele vai ficar muito extenso, altamente perecível. O que eu quero dizer quando eu digo que ele vai ficar altamente perecível? Essas coisas elas mudam constantemente, principalmente dentro das empresas. A gente está falando dessa questão de mundo VUCA, isso muda muito. Se você quiser relatar tudo o que tem ali, você vai ter que ter um descritivo para cada pessoa especificamente. Isso vai mudar sempre. O que vai acontecer na prática, o que eu vejo acontecendo na prática das empresas que tentam ir por esse caminho? Elas criam um documento que é inviável, não dá para fazer a manutenção, vai estar sempre desatualizado e vai dar muito mais trabalho para atualizar do que o benefício que você tem desse programa, desse documento. Então, é importante você entender que o plano de cargos e salários não é um manual, uma instrução de trabalho detalhada para cada pessoa. Ele também não é o único documento de RH. Uma coisa que eu vejo também é muito comum. Se falar, vamos fazer um plano de cargos e salários. Todo mundo começa, então vamos colocar ali a matriz de competências de treinamento, vamos colocar ali o perfil de contratação das pessoas, vamos colocar a matriz de risco de saúde. Agora com o social tem a questão do GHE, que é o grupo homogêneo de exposição. As pessoas querem colocar tudo dentro do descritivo de cargo. E, mais uma vez, o que acaba acontecendo quando você quer colocar tudo, quer abarcar tudo dentro de um mesmo documento? Esse documento, ele simplesmente ele fica interminável.
Antes de você terminar o documento, já tem atualização para você fazer, você não consegue implementar. Outra coisa que as pessoas tendem a querer colocar dentro do plano de cargos e salários, dentro do descritivo, as metas de cada função. E a meta, até por definição de meta Smart, ela tem um período determinado, ela é timeable. Então, ela acaba sendo, por definição, perecível. Então, se você colocar as metas dentro do descritivo de cargo, pelo menos uma vez por ano você vai ter que atualizar. E não é esse o objetivo de um plano de cargos e salários. Pelo menos não no que eu estou acostumado a trabalhar, no que eu vejo que é mais eficiente e mais efetivo. Eu acho que é muito importante também na implementação de um plano de cargos e salários você ter um escopo bem definido dessa implementação. E aí eu falo um pouco com o que eu estava comentando agora na pergunta anterior. Você precisa ter um escopo bem definido para você saber, principalmente, o que você quer com esse programa, com esse documento, com essa implementação. Isso, inclusive, eu estou trazendo aqui como um ponto de atenção para a implementação de um programa de cargos e salários, de um plano de cargos e salários, mas eu acho que isso é importante, é um ponto de atenção para qualquer projeto que você queira implementar. Tá? Defina bem o escopo. Tem uma história que conta que o lenhador experiente ele foi chamado para uma disputa e aí para ver quem cortava mais árvores mais rápido dentro do intervalo de 1 hora. Dentro dessa competição, quando ele começou o processo, todos os outros lenhadores foram correndo para cortar as árvores e esse lenhador mais experiente ele investiu grande parte do tempo amolando, afiando o machado, né? Então, e no final ele foi muito mais eficiente do que os demais que começaram a cortar as lenhas desde o início. Obviamente isso é uma história ilustrativa, mas eu acho que é bastante didático para a gente entender que às vezes a gente fica na ânsia de começar o projeto, vamos começar logo, mas se você não tem bem feita a definição do escopo desse projeto, ele tende a ser menos assertivo e você vai querer abarcar tudo dentro desse projeto. Eu costumo chamar, eu botei aqui como marcação para eu lembrar, de evitar o efeito já que. Porque se você não tem um escopo bem definido, as chances são que você, no meio do caminho, você vai ter um monte de já que. Já que a gente está fazendo um plano de cargo e salário, vamos aproveitar para colocar aqui também o perfil de contratação, o perfil de recrutamento e seleção, que aí já funciona, já fica ali pronto. Vamos aproveitar que a gente está fazendo um plano de cargos e salários e vamos fazer a matriz de treinamento, vamos colocar aqui dentro desse projeto. Vamos aproveitar, já que a gente está fazendo o plano de cargos e salários, vamos aproveitar para fazer uma revisão na estrutura da empresa. E isso, ao longo do tempo, vai tirando energia do projeto, vai tirando o foco do projeto e você acaba querendo abranger tudo e acaba não conseguindo cumprir com o objetivo daquele projeto, com o objetivo daquele programa. É muito importante que você tenha clareza sobre o escopo de qualquer projeto, mas eu diria especialmente num projeto de plano de cargos e salários, porque ele, por natureza, na minha experiência, as pessoas já veem ele como abrangente para muita coisa. Por ele ser base de muitos programas, muitos processos de RH, as pessoas não entendem até onde ele pode se delimitar e acabam querendo abarcar muitas coisas dentro do plano de cargos e salários. Então, acho que é muito importante você ter um escopo bem definido na hora de implementar. E aí também, um pouco atrelado a isso, você focar na simplicidade. Eu acho que isso também se aplica ao que eu estava falando, de uma forma geral. Todo o processo de implementação de RH, mas dentro de remuneração especificamente, porque é uma área que as pessoas já tendem a ter uma resistência maior. As pessoas dentro de RH eu percebo que quando se fala de processos de remuneração, as pessoas já têm uma pré-concepção que é muito complexo, que eu não vou entender, eu não consigo entender isso. É ainda mais importante que você foque em simplicidade. Tá? E aí é muito importante isso. E uma brincadeira que eu faço é o mais. Uma brincadeira que eu faço é que você evite o mais na hora que você estiver explicando o projeto. Se você tiver muito mais ou porém, na hora que você está explicando o projeto, significa que a regra, o critério é assim, assim, assado, mas tem um porém.
O critério, dá um exemplo concreto. O critério para aumento salarial vai ser de até 10%, mas se te acontecer isso, tem outro critério. A avaliação de cargo vai seguir esses critérios, porém, se tiver uma questão específica, vão ter outros critérios. Então, toda vez que você coloca um porém, a gente precisa ter em mente que a gente está aumentando a variabilidade, está tornando esse processo, a decisão mais complexa. Não é que você nunca vai ter, mas eu procuro fazer esse exercício de que, quando eu estou montando um programa, tenha o mínimo de mais e o mínimo de porém possível, quando eu estou explicando para isso, explicando para alguém, principalmente para um tomador de decisão. Porque o processo ele tem que ser o mais simples possível. Tá? Por que é importante ser simples? No meu ponto de vista, porque a gente tem que entender como RH a gente monta programas e processos para serem multiplicados pela empresa, multiplicados pela liderança. Então imagina numa companhia, numa empresa de 10 mil empregados, que ela vai ter aproximadamente, pensando num spam padrão, vai ter aproximadamente 600, 700 gestores, talvez um pouco mais. Vamos botar 1.000 gestores, com uma média de um gestor para cada 9 pessoas, em média. Tá? 900 pessoas, você imagina você montar um processo que vai ter que ser explicado para 900 pessoas, para essas 900 pessoas explicarem, para 1.000 pessoas, para essas 1.000 pessoas explicarem cada uma para 9 pessoas. Então, e pensa que esses gestores, essas lideranças, por mais que a gente capacite a eles não serão especialistas em RH, muito menos especialistas em remuneração ou cargos e salários. Então é importante que a gente pense numa lógica simples de explicar para que eles consigam multiplicar. Porque no final do dia, o mais importante, acho que uma coisa que a gente tem que ter em mente na implementação, nos programas de RH, é que o objetivo final dos programas de RH é que gerem comportamento para as pessoas. A gente precisa impactar as pessoas na ponta, as equipes na ponta. E os gestores vão ser, no geral, multiplicadores desse processo. Se eles não entendem, se é muito complicado para eles entenderem, imagina como vai ser para eles explicarem. E confusão, ruído na comunicação não ajuda, não direciona comportamento. Se as pessoas não entendem o processo, não entendem o critério geral, e aí um ponto que eu gosto de focar muito é que a gente entenda os fundamentos, ou seja, os princípios que estão norteando esse programa. Se as pessoas não entenderem isso, a gente não vai conseguir gerar um resultado positivo. Inclusive, quando a gente está falando de plano de cargos e salários e, consequentemente, de remuneração, eu sempre brinco que a gente está falando da parte mais sensível do ser humano, que muita gente acha que é o coração, mas a gente brinca em remuneração dizendo que a parte mais sensível do ser humano é o bolso. Então, a gente tem que tomar muito cuidado para, na hora de fazer a implementação, fazer uma implementação simples, para que as pessoas entendam com clareza. Elas podem até não concordar, mas elas precisam entender com bastante clareza para evitar um senso de injustiça por parte das pessoas, porque isso é o pior que pode acontecer dentro de uma implementação de um projeto com potencial tão forte como um plano de cargos e salários. O pior que pode acontecer é que as pessoas olhem para esse programa com desconfiança. Porque se isso acontecer, se você perde a credibilidade com os empregados, com os colaboradores, as equipes, as chances são que você vai ter muito mais dificuldade para gerar resultado com esse programa. Então é muito importante a gente ter cuidado com isso, tá? Já ver algum outro ponto que está falando de atenção na implementação do plano de cargos e salários. Então, focar, ter um escopo bem definido, focar na simplicidade do processo. Por quê? Porque a simplicidade ela vai facilitar a comunicação e a comunicação potencializa os resultados. Então é muito importante a gente pensar nessa cadeia. Simplicidade, porque simplicidade potencializa a comunicação e comunicação potencializa resultados quando a gente está falando de pessoas. Rafa, para ler a pergunta da Suelen, deixa eu ver aqui.
Tem um tempo certo para atualização do plano de cargos e salários ou isso muda de empresa para empresa de acordo com a necessidade? Eu botei aqui, eu vou responder um pouco mais para frente, segura essa pergunta, eu vou responder um pouco mais para frente num tópico que eu coloquei sobre quais são os pontos de atenção na administração. Já é o próximo, já é a próxima pergunta, o próximo tópico. Mas eu queria trazer antes alguns exemplos de complicação, porque às vezes a gente fala, vamos procurar ser mais simples, vamos procurar ser mais simples, e no geral o que a gente faz a gente acha que é muito simples. Algumas coisas para evitar complexidade na hora de implementar um plano de cargos e salários. Acho que uma coisa que eu vejo muito comum da gente fazer quando está implementando um plano de cargos e salários, que torna o processo mais complexo e às vezes a gente não percebe, é a gente criar, por exemplo, estruturas de carreira específicas para cada área ou códigos de grade específicos para cada área. Vou dar um exemplo. A gente cria numa área, começa, por exemplo, com analista de RH 1, 2 e 3, e na outra área, 1, 2, 3 e 4. Ou na área de RH, o analista 1 começa no nível 10 e na área de operações, o analista de operações, o analista de manutenção, começa no nível 11, o mesmo analista 1. Isso são coisas que acabam tornando mais complexo. Por quê? A gente, às vezes, não, se você não passou por isso, às vezes você não tem isso em mente, mas eu já passei por processos como esse, e o que acontece? Quando você tem essa diferença de área para área, onde um analista 1 é um nível 10 e o analista 1 de outra área é um nível 11, você eventualmente vai fazer com que quando um analista 1 saia de uma área, nesse exemplo, a área de manutenção, o analista 1 é nível 11, e na área de operações, o analista 1 é nível 10. Aí você tira um analista 1 da área de manutenção para um analista 1 na área de operação, e você acaba tendo que explicar que ele mudou de nível e teve que a gente pode chamar de downgrade por conta disso. A pessoa não entende, ela vai se sentir prejudicada no momento que ela está tendo uma oportunidade de carreira, uma movimentação lateral, ela não entende e isso gera uma complexidade de comunicação grande. Tá? Ou então ela sai de uma área para outra, promovida, você entende, explicar, você vai ser promovida porque você vai sair do nível 10 e você vai para o nível 11. E ela vai esperar que, eu vou sair do nível 10 para o nível 11, eu vou virar analista 2. E ela vai para outra área e continua como analista 1. Eu já vi isso gerar frustração em pessoas que estavam sendo promovidas que vocês não imaginam. Tudo isso por quê? Por conta de uma coisa que poderia ser evitado por pensar em um sistema um pouco mais simples. Tá? Uma outra coisa também que gera complexidade, não ajuda na comunicação, são empresas que adotam o grade ou o nível salarial que não são sequenciais. Eu já vi que fazem combinação de letra e número e aí não necessariamente isso é sequencial. Isso gera uma complexidade para as pessoas entenderem. É muito mais simples, eu pelo menos considero, e na minha experiência eu vejo que é muito mais efetivo quando você cria, por exemplo, um sistema de grades, um sistema de níveis salariais que podem ser usados para a carreira, eu vou falar isso um pouco mais para frente, mas que respeitam uma sequência. Então você começa do 1, você passa pelo 2, 3, 4, 5. As pessoas intuitivamente já entendem que se elas estão no nível 1 e vão para o nível 2, elas estão progredindo. Se ela está no nível 2 vai para o nível 3, ela continua progredindo. É uma coisa extremamente simples, mas funciona extremamente bem. E o contrário acaba gerando uma complexidade que às vezes a gente não imagina. Aí com isso a gente falou quais são os pontos de atenção na implementação. Então, manter o processo simples e ter um escopo bem definido na hora de implementar. E aí, quais são os pontos de atenção na administração? Porque uma vez que você implementa esse programa, você vai precisar depois administrar. Muitas vezes a gente pensa, principalmente as pessoas que têm uma experiência mais voltada para a consultoria, acha que o mais difícil, o mais complicado, o principal é você fazer uma implementação. Mas para as pessoas que pensam nisso, eu tenho uma triste notícia, uma notícia que não é tão boa. A parte, acho que mais complexa ou mais desafiadora, depois de você implementar, que também é razoavelmente complexo, é você administrar o dia a dia desse programa, desse processo. E aí, quais são as dicas que eu trago para vocês para que a administração desse processo, desse programa,
seja o mais efetivo possível. Uma coisa é você ter, eu tinha até colocado aqui de você ter controle na criação de novos cargos, mas eu até troquei essa palavra de controle, porque eu acho que mais importante do que controle, ou mais efetivo do que controle, e mais adequado até, é você ter uma educação na criação de novos cargos. Porque a ideia não é você controlar e restringir a criação de novos cargos, mas é você educar as pessoas que estão nas pontas. E aí a gente vai falar basicamente de gestores em todas as empresas, líderes de equipe, e dependendo da estrutura, como o RH se organiza. Entrou aqui, a Camila estava perguntando qual o programa, ela entrou um pouco depois. A gente está falando de cargos e salários, um programa de cargos e salários. Mas algumas coisas que eu estou falando se aplicam a qualquer programa de RH. Quando você está falando de ser simples, por exemplo, se aplica a qualquer programa de RH. Então, na administração de um plano de cargos e salários, é muito importante que você tenha a educação, controle / educação na criação de novos cargos. Por que eu falo educação e não controle? Porque o controle ele acaba sendo pouco efetivo, porque você vai ter que estar o tempo todo vigiando o gestor ou o BP, ou seja, o consultor interno, para que ele não faça essa criação. O processo de educação, no meu ponto de vista, ele é mais efetivo porque você precisa passar para ele quais são os motivos e quais são as formas de criar. O que ele precisa olhar na hora de ter uma análise crítica se um cargo precisa ser criado ou não. De entender se isso é uma mudança de cargo, se é uma mudança de escopo, se você não consegue descrever esse cargo de uma forma mais ampla, para que você não precise colocar um cargo para cada pessoa. Lembra que eu falei lá atrás, lá no começo, que um plano de cargos e salários, ele não é uma instrução detalhada de trabalho. O objetivo de um plano de cargos e salários, do descritivo de cargos, não é que a pessoa chegue na mesa dela, olhe para o descritivo de cargo e saiba o que ela tem que fazer. É uma coisa mais genérica para te dar uma visão mais geral e você possa comparar os níveis de complexidade de cada tarefa, que você possa de alguma forma comparar com o mercado quando você for fazer uma pesquisa salarial, que o RH consiga ter uma visão geral de qual o nível de qualificação que essa pessoa, que esse cargo precisa. Então são coisas que você precisa ter em mente e comunicar bem, educar bem aos interlocutores de RH, que geralmente são os gestores, os líderes e os HRBPs, os BPs de RH, para que eles te ajudem ao longo do tempo a criar essa consciência. Você não precisa ficar verificando, avaliando cada uma das solicitações de descrição. Tá? Um outro ponto importante um ponto de atenção na hora de administrar o plano de cargos e salários. Atualização da tabela salarial. Tá? E acho que isso responde um pouco da pergunta da Suelen. Tá? Qual é a atualização, período de atualização recomendado para o plano de cargos e salários? Isso vai depender um pouco. Eu costumo dizer que para os cargos, a ideia é que eles não sejam atualizados com tanta frequência, que eles tendam a durar mais de um ano, tá? Porque se você faz o descritivo de uma forma mais abrangente, você não deveria precisar revisá-lo constantemente. Porém, a tabela salarial é recomendável que você avalie pelo menos uma vez por ano. Tá? E aí um ponto importante é que muita gente confunde, você não deveria atualizar a tabela salarial de acordo com índice de inflação ou de acordo com acordo coletivo. Isso é um erro que eu vejo muito comum na administração de planos de cargos e salários. Quer dizer, quando a gente fala de salário, ele deveria ser atualizado sempre olhando para o mercado, porque um dos objetivos, quando você está definindo o salário, é você estar competitivo com o mercado, que você consiga atrair os melhores talentos dentro de uma política salarial competitiva. E se você começa a vincular isso com outras coisas que não necessariamente estão ligadas ao mercado, estão diretamente correlacionadas ao mercado, você vai perder isso de mente, talvez perder isso de perspectiva. Provavelmente não no primeiro ano, na primeira atualização, mas ao longo do tempo isso tende a se distanciar. E pode ser para cima ou para baixo. Vou te dar um exemplo, eu já estou há alguns anos trabalhando com isso, então já vi os dois lados. Lá de 2012 até 2015, a gente vinha num processo de pleno emprego,
tá? O que é pleno emprego? É quando você tem um nível de desemprego que ele é tão baixo que você entende que todas as pessoas que estão buscando emprego, elas estão empregadas. Assim, isso de pleno emprego quando você está ali próximo de 5 a 3% de taxa de desemprego, a gente pode entender que a gente está numa condição de pleno emprego. E quando a gente estava numa condição de pleno emprego, as próprias negociações sindicais eram mais favoráveis ao sindicato. Então, a gente vinha num processo de negociações sindicais que muitas vezes fechavam negociação com INPC mais 3, por exemplo. Que é INPC mais 3? É a inflação, o índice de inflação oficial, mais 3% de aumento de ganho real. E aí, por exemplo, se a sua política é indexar a sua tabela salarial ao índice de inflação, num cenário onde as empresas estão ajustando os salários com INPC mais 3, com 3%, ao longo do tempo, com 2 anos aplicando a inflação e o mercado aplicando INPC mais 3, você vai estar defasado em aproximadamente 9% e 10%. Isso pode ser significativo para você, você pode começar a ter problema de atração com isso. Então, por isso, é importante você sempre olhar para o mercado. Um outro exemplo, do outro lado da moeda, nessa mesma época de pleno emprego, obviamente você tem dentro do mercado alguns sindicatos que são mais fortes, têm mais força na negociação e alguns que têm menos. E isso vai muito de categoria, por indústria. A indústria automobilística é conhecida por ter sindicatos muito atuantes e muito fortes. Então, você tem, dentro da indústria automobilística, sindicatos que conseguem fazer negociações com ganhos reais acima da inflação e geralmente acima do que estão sendo negociados as outras empresas. E aí, o que acontece ao longo do tempo se você atualiza a sua tabela salarial por esses índices de acordo coletivo? Pouco a pouco, você vai se distanciando do mercado. E aí você vai começar a contratar pessoas com um valor salarial acima do mercado. Então, isso não necessariamente é positivo. Isso até pode fazer parte da sua estratégia. A gente pode fazer depois uma outra live para falar de posicionamento de mercado. Acho que amanhã com o Nelson a gente vai falar de dados salariais de RH, dados salariais e tendências para o mercado de RH. A gente pode passar por isso, a questão dos quartis. Tem conteúdo no meu canal falando sobre como a gente olha para isso, mas você não deveria se posicionar acima do mercado por uma indexação da sua tabela salarial ao acordo coletivo, e sim por uma estratégia. Você precisa mergulhar na estratégia da sua empresa e entender o que faz mais sentido para você. Se faz sentido você se posicionar no P25, no P50 ou no P75 ou em qualquer outro posicionamento de mercado possível, tá? Acho que é importante a gente entender essa lógica que as tabelas salariais devem ser atualizadas sempre por dados de mercado e nunca por inflação ou por índice de acordo coletivo. É muito perigoso você fazer indexação da sua tabela salarial a esses índices. Se você precisar fazer isso por um ano, não tem problema. Mas se você precisar fazer isso no longo prazo, isso tende a ser mais perigoso. Porque, bom, Suelen, então estou entendendo que é para a Suelen que eu consegui responder a ela. Outro ponto importante na administração do plano de cargos e salários é a gente se atentar à revisão dos critérios salariais. Tá? Então, como eu falei com vocês lá, quando a gente está montando um plano de cargos e salários, você precisa ter pelo menos 3 questões dentro desse documento. Uma delas é você ter documentado, você ter definido quais são os critérios para a movimentação salarial. O que é isso? Você ter critérios para que as pessoas sejam promovidas, ou seja, vá de uma posição menos complexa para uma posição mais complexa, para um nível salarial diferente. Você ter critérios para que as pessoas tenham progressão dentro da mesma cadeira, dentro da mesma faixa salarial. Então, quais são os critérios, qual a periodicidade, qual o nível de performance, de avaliação de desempenho mínimo que ela deveria ter para esse ajuste. Então, esses critérios eles precisam ser definidos no momento de implementação, no momento de implantação, mas depois, ao longo do período de administração, é importante você monitorar isso para você entender se esse critério ele ainda é aderente, ou seja, aderente à realidade
você fazer um filtro, olhar para o último ano. No último ano, quantos aumentos salariais eu tive que atenderam a esse critério? Por que é importante você olhar para isso? Para você entender se o critério que você propôs no início faz sentido, ele é aderente à realidade. Porque senão, o que acontece? Se você tem um critério descrito em política que ele não conversa com a realidade, vou dar um exemplo aqui para a gente entender um pouco melhor o que eu estou falando. Digamos que o critério para aumento salarial seja por promoção. O critério para aumento salarial por promoção é de até 5%. Todo mundo que for promovido, for, por exemplo, de analista júnior para analista pleno, ele tem que ter, no máximo, 5% de aumento. Esse é o critério que a gente definiu no começo do projeto, no começo do programa de cargos e salários. E aí você vai vendo que, ao longo do tempo, todas as pessoas que você promoveu, ou 90% das pessoas que você promoveu, você precisou dar um aumento maior do que 5%, porque 5% não era suficiente para as pessoas chegarem ao mínimo salarial daquele novo cargo. Então, o que você pode concluir com isso? Que o critério que você definiu, ele não é suficiente, ele não é aderente à realidade. Então, em função disso, você precisa avaliar se você não deveria trocar esse critério, se você não deveria ajustar esse critério. Tá? Então, isso é um ponto importante. Mas, do outro lado, também é importante você se atentar, quando você estiver revisando os critérios de ajuste salarial, se essa mudança, que pode ser mais aderente, se ela cumpre com o objetivo daquele critério. E aí eu volto alguns passos atrás do que eu sempre falo, de focar no fundamento. Você precisa entender qual é o fundamento, qual é o princípio que te fez tomar aquela decisão, criar aquele critério, criar aquela regra, para quando você for revisar o critério, quando você for revisar a regra, você não se distancie do objetivo. Porque é isso que vai definir se o plano está funcionando bem ou não. Vou dar um outro exemplo. Quando você por exemplo, você tem um critério de revisão salarial sem promoção, para um reconhecimento de performance. Então você coloca aqui as pessoas que vão receber aumento salarial sem promoção, sem necessidade de promoção, são pessoas que tiveram somente as pessoas que tiveram a maior nota de performance. Vamos assumir que o seu sistema de avaliação de performance tem uma nota que vai de 1 a 4, onde 4 é o melhor desempenho e 1 é o pior desempenho da escala, e você colocou no início da definição do seu critério, na implementação do plano de cargos e salários, que todas as pessoas que forem ter aumento por reconhecimento de desempenho precisam ter pelo menos nota 4. Tá? E aí, ao longo do tempo, você começa a observar que algumas pessoas têm aumento salarial, por exceção, porque mesmo tendo nota 3 ou nota 2. Tá? E aí você, na intenção de tornar o critério mais aderente, você avalia que deveria colocar como critério mínimo que a pessoa tenha nota 2, para ter um aumento salarial. Você precisa avaliar a aderência do critério junto com o objetivo. O que eu imagino nesse cenário que seria o objetivo de você colocar que somente as pessoas de nota 4 podem ter reconhecimento salarial por mérito, por desempenho. Porque você quer estimular que todas as pessoas busquem esse melhor desempenho. Tá? E aí, o que eu avalio nesse exemplo hipotético, se você coloca um critério que as pessoas que têm nota 2, que é a segunda melhor nota ali, a próxima do desempenho que tende a ser não satisfatório, essas pessoas também vão ser elegíveis a ter um aumento salarial por desempenho, talvez isso não esteja cumprindo com o seu objetivo, que é estimular a alta performance. A pessoa pode pensar, se eu só preciso ter nota 2 para ter aumento salarial, por que eu vou me esforçar para ser nota 4? Tá? E aí, nesse exemplo, só para dar um exemplo para vocês têm duas formas de tratar. Uma é manter esse critério como nota 4 e falar, ok, mesmo que ele não seja aderente, eu vou manter esse critério e eu vou, inclusive, fazer um processo de educação para que as pessoas entendam e, de fato, só deem um incremento para quem for nota 4, ou eu posso criar dois critérios. Um critério, ok, quem for nota 4 pode ter um aumento salarial de até 5%, quem for nota 3 pode ter um aumento salarial de até 2%,
e quem for nota 2 pode ter um aumento salarial, se for, mas vai ter que ser no máximo de 1%. Por exemplo, tá? Você pode criar uma matriz, inclusive de critérios com critério de qual o percentual de aumento para cada nível de performance. Por exemplo, você torna a sua política mais aderente, mas sem perder de perspectiva qual é o fundamento, qual é o objetivo, o princípio que fez com que você tomasse essa decisão, que você definisse esse critério inicialmente. Tá? Uma água aqui que eu estou falando pra caramba. Ainda dentro da ponto de atenção que a gente precisa ter na administração de cargos e salários. Tá? Então, é importante que você se atente aos níveis de aprovação. Tá? O que eu chamo de níveis de aprovação? É muito comum também você ouvir o termo de governança corporativa. É quem deveria aprovar o quê? E grande parte do trabalho de remuneração também é definir não só os critérios e as regras de aumento salarial, mas também quais são os níveis de aprovação necessários para os fluxos que estão dentro da regra e também para os fluxos que eventualmente estejam fora da regra. Então, um exemplo pode ser, quando o critério de promoção, que é no máximo 10%, ele estiver dentro desse teto de 10%, o gestor direto ele pode fazer essa promoção junto com o RH. Tá? Se ele tiver uma promoção no máximo 10% e ele tem a avaliação de performance dentro do critério, ele não precisa envolver mais ninguém. Porém, se ele quiser dar eventualmente 20% ou 11% que seja, qualquer percentual acima desse limite, ele precisa, por exemplo, envolver o gerente do gerente, o N+2 que a gente costuma dizer, e o gerente de RH, por exemplo, para que eles cheguem a um consenso. Se ele quiser dar mais de 20%, ele precisa envolver o diretor de RH e o presidente, porque isso é algo muito, muito acima da política. Então faz parte do trabalho de remuneração e do processo do plano de cargos e salários, da estruturação de um plano de cargos e salários, definir também os critérios de aprovação. Tá? E aí, o que eu estava comentando? É importante quando a gente estiver definindo esses critérios de aprovação, que esses critérios de aprovação eles estejam o mais próximo possível de quem tem conhecimento para tomar a decisão. É muito comum, dentro das empresas, a gente querer colocar níveis de aprovação muito alto para inibir que as pessoas tomem decisões ruins. Na minha experiência, isso acaba sendo muito negativo e pouco eficiente. Por quê? Você coloca uma pessoa que está muito distante daquela realidade para aprovar, e vamos dizer que você coloca um diretor para aprovar todos os aumentos salariais, com o melhor dos intuitos de que o diretor olhe e tenha um processo criterioso para cada um dos aumentos. Ele vai começar a receber um volume muito grande de aumentos salariais. Vamos pensar numa empresa de 1.000 empregados, não precisa ser tanto. Ele vai receber, eventualmente, se você fizer 50% disso, ele vai receber 500 pedidos de aprovação para revisão salarial. Vamos colocar que isso é ao longo do mês. Todo mês tem um pouquinho. Ele vai receber aproximadamente 45, 50 pedidos de avaliação para promoção salarial, para aumento salarial, todo mês. As chances são que ele não vai conseguir ter um olhar crítico para aquilo, ele não vai conseguir dedicar tempo para aquilo. Então ele vai fazer o processo sem um olhar crítico e não vai cumprir o objetivo de você colocar uma análise crítica maior dentro daquele processo. Tá? Tô vendo aqui algumas perguntas da Rafa sobre budget, eu vou responder aqui. Ela está perguntando para a elaboração do budget dessa distribuição, faria sentido então a utilização de curva para minha previsibilidade de aumentos? Bom, eu acredito que sim. A curva de performance, não sei se todo mundo conseguiu acompanhar a pergunta da Rafa, mas o que ela está falando? Se eu quiser associar um percentual fixo,
de uma determinada performance há um aumento salarial, definir que todo mundo que for nota 4 vai ter 5% de aumento, todo mundo que for nota 3 vai ter 3% e todo mundo que for nota 2 vai ter 1%. Se eu quiser definir esses aumentos anteriormente, é muito importante, se você quiser fazer isso e quiser ter previsibilidade sobre o aumento, é importante que você defina uma curva de performance, você defina um percentual de distribuição máximo para cada uma dessas notas de performance. Só que um ponto que eu queria colocar aqui é, muita gente acaba associando isso, entendendo que a curva de performance existe para previsibilidade orçamentária. E isso na minha visão, é totalmente equivocado, não é isso. Isso é que eu costumo dizer de você jogar o alvo na flecha e não a flecha no alvo, você inverter a causalidade das coisas. Na verdade, a gente tem que entender que a curva de performance, não vou entrar muito porque isso pode ser um outro tema, mas a curva de performance ela é um método comparativo. Então, quando você coloca uma curva de uma distribuição pré-definida, você está, na verdade, querendo estabelecer qual é o limite, você está querendo criar uma comparação, um método comparativo. Se você quer dizer que a nota 4, a pessoa que foi a avaliação 4, não necessariamente, ela foi, não somente ela foi boa, mas ela foi melhor do que os demais. O que eu quero dizer com isso? Se você coloca que você só pode ter 10% de nota 4 na sua avaliação de performance, você não quer dizer só que esse nota 4 ele é muito bom. Você quer dizer que esse nota 4 ele é os 10% que melhor desempenharam dentro da sua organização. E aí você vai direcionar uma série de programas ou de iniciativas de RH voltados para esse público, para os 10% melhores da sua organização. Da mesma forma, o contrário também é verdadeiro. Se você tem nota 1 e você diz que você vai ter 10% para as pessoas, para os profissionais que são nota 1, isso não significa que esses profissionais que foram nota 1 foram ruins. Isso significa que eles foram os 10% comparados aos demais que tiveram o pior desempenho. E aí, um excelente exemplo que eu dou para isso, para que as pessoas entendam, acho que é bastante didático, é a Olimpíada. A pessoa que chegou no último lugar da prova de 100 metros rasos na Olimpíada, ela é ruim, ela está muito longe de ser ruim. Cara, ela é a 8ª melhor do mundo naquele ano. Só que, na comparação com aqueles 8 atletas, ela tá no último. Então, ela está digamos, nos 10% que tiveram pior desempenho. Ela foi muito bem, mas, comparativamente, ela teve um desempenho melhor e, por isso, ela não vai ter o mesmo reconhecimento de quem chegou nos 3 primeiros que vão receber pódio. Tá? Então, a atenção na administração que a gente estava falando. Só para resumir. É importante a gente ter educação na criação de novos cargos para que a gente não fique criando muitos cargos depois ao longo do processo. A atualização da tabela salarial, ela precisa ser feita de acordo com dados de mercado e não com indexação à inflação ou acordo coletivo. A revisão dos critérios de revisão salarial, a manutenção, o olhar dos critérios de revisão salarial deve ser feito pelo menos uma vez por ano. Eu recomendo que seja feito uma vez por ano para olhar se esses critérios ainda estão aderentes à realidade e se eles são aderentes também ao objetivo que você tinha quando você criou aquela regra. Tá? E os níveis de aprovação que eles estejam num nível adequado, nem muito altos e nem muito baixos, para que as pessoas que estejam aprovando os movimentos estejam conscientes e tenham conhecimento das pessoas que estão sendo avaliadas naquela movimentação salarial. Tá? E um último ponto muito importante para a administração do plano de cargos e salários é manter documentos disponíveis e atualizados. Não adianta nada você ter uma política de cargos e salários, você ter um plano de cargos e salários que ninguém conhece, que só o RH conhece. Tá? Então é muito importante que esses documentos estejam sempre disponíveis, ok? E aí com o maior nível de transparência possível, e cada organização vai medir o seu nível de transparência que está pronto para ter, mas eles estejam sempre disponíveis e atualizados a todas as pessoas que são impactadas por ela. Não adianta ser um documento caixa preta secreto do RH. Se você fizer isso, as chances são que esse programa não vai ser efetivo
em gerar comportamento, em clarificar e melhorar a performance das pessoas. Bom, não sei se eu respondi a pergunta da Rafa, falando sobre previsibilidade orçamentária e curva de distribuição de performance. Ela fez uma outra pergunta aqui de como você contingencia essas exceções para caber dentro do orçamento da empresa. Tem basicamente eu vejo duas formas. Uma é você concentrar, eu acho inclusive a mais eficiente, você concentrar esses aumentos salariais num único período do ano, para que você consiga olhar para essa massa salarial como um todo e tomar as melhores decisões. E aí o melhor período que eu entendo para isso é logo ao terminar o processo de avaliação de performance. É importante que você tenha um ciclo de performance anual. Óbvio que performance é para ser gerenciada todo ano, o ano inteiro, mas é importante que você tenha um marco para você definir a performance daquele período. E aí quando você olha a performance daquele período, é importante que você faça o processo de movimento salarial. Eu recomendo que você faça o processo de revisão salarial logo em seguida do processo de avaliação. E aí você consegue olhar para a massa salarial como um todo e alocar da melhor forma as suas decisões salariais, tá? A sua alocação de recurso na conta de salários. Uma dúvida, fazendo um ponto aqui importante, uma dúvida que as pessoas têm, falam, mas ok, isso para revisão por performance, mas e para promoção? Como é que eu administro isso? Um ponto que as pessoas não se atentam, que é curioso, mas que as pessoas não se atentam, é que promoção, na verdade, a promoção regular, digamos, que é a que acontece com mais frequência, ela dá economia para a empresa, tá? Ela não dá custo. Por quê? Vou tentar explicar isso rapidamente, depois eu posso fazer um conteúdo ou um vídeo para falar disso, mas a promoção, ela implica em uma pessoa que está um determinado nível salarial ir para outro nível salarial. A maior parte das promoções é ou deveria ser em substituição de alguém. Então, digamos, você tem um analista sênior que vai ser promovido para a posição de coordenador. Quando ele é promovido de analista sênior para coordenador, ele está indo substituir alguém que já estava ocupando aquela posição de coordenação. E muito provavelmente, como essa pessoa já estava ocupando essa posição de coordenação há algum tempo, ela já estava mais avançada na faixa. Ela estava acima do inicial da faixa. E geralmente, as pessoas que são promovidas para o ponto inicial da faixa. Então, quando você substitui uma pessoa que estava, por exemplo, em 90% da faixa salarial, já 10% acima do inicial da faixa, para uma pessoa que vai desempenhar a mesma atividade no inicial da faixa, você está tendo uma economia de 10%. Apesar do que o João, nesse exemplo, ele teve um aumento salarial de 20%, nesse exemplo, para a estrutura da empresa, a empresa está economizando 10%, porque ela está substituindo o José, que ganhava R$9.000, pelo João, que vai ganhar R$8.000. Então, no geral, eu já fiz algumas vezes esse processo. Eu uso muitas vezes o processo de promoção e de turnover para fazer financiamento do meu orçamento para a revisão salarial anual por performance. Tá? Isso é uma coisa que poucas pessoas se atentam, mas que é muito importante a gente estar atento a isso. Eventualmente, as pessoas que forem promovidas por uma reestruturação não vão ter esse efeito. Mas aí, o que eu costumo dizer esse custo adicional ele é da reestruturação e não da promoção. Se você cria uma posição nova de coordenação, o que vai aumentar o custo é a criação de uma coordenação e não a promoção do João de analista sênior para coordenador. Tá? Só para resumir, formas da gente gerenciar de forma efetiva a massa salarial da nossa empresa, como RH. Uma é a gente tentar concentrar as revisões salariais por desempenho, ou seja, que são as movimentações salariais, os aumentos salariais que acontecem sem a pessoa mudar de cargo, ela continua fazendo a mesma atividade ou uma atividade compatível, de mesmo nível, só que a gente quer reconhecer para que ela entender que ela performar bem é positivo para ela. Então a gente quer aumentar o salário dessas pessoas sem que necessariamente ela vá assumir o lugar de outra pessoa. Para isso é importante a gente concentrar essa revisão salarial em um momento do ano, preferencialmente logo após o período de avaliação de performance, para que a gente possa ter mais previsibilidade sobre o impacto que isso vai ter. Se eu tenho isso distribuído ao longo do ano, geralmente é mais difícil de eu controlar isso e o controle passa a ser pouco efetivo e muito burocrático.
Uma segunda forma de fazer isso é uma forma, na verdade, de financiar esses aumentos, que geralmente são de fato um custo adicional, é você fazer um controle dos savings, das economias que você faz ao longo do tempo com as promoções. Então você promove uma pessoa de analista sênior para coordenador, e aí essa pessoa passa, na verdade ela gera uma economia para a companhia por conta do efeito que eu estava explicando para vocês. Porque a pessoa geralmente que está sendo promovida, ela entra no inicial da faixa e substitui, em geral, uma pessoa que já estava mais avançada na faixa. Então isso gera uma economia que pode ser usada, inclusive, para financiar totalmente ou pelo menos parcialmente do custo adicional do processo de mérito, do processo de revisão salarial por desempenho. Tá? Então acho que eu respondi um pouco a pergunta que a Rafa tinha feito. E aí um outro ponto importante de uma pergunta frequente é por onde começar a implantação do programa ou do plano de cargos e salários. Tá? E aí, pode ser que eu esteja sendo redundante, mas eu acho muito importante focar nisso, que é muito importante, eu acho que o primeiro passo é ter um diagnóstico acertado. E o que eu chamo de um diagnóstico acertado, de um bom diagnóstico? É você entender qual a necessidade da sua empresa, se você for consultor, qual a necessidade do seu cliente em fazer a implementação desse plano de cargos e salários. Tá? Porque se você fizer um diagnóstico efetivo do qual é a necessidade, você vai ter uma facilidade muito maior para implementar. Inclusive, nesse diagnóstico, é importante você entender se a ferramenta necessária para atingir esse objetivo, para atingir essa demanda, é realmente um plano de cargos e salários. Porque, como eu falei no início, as pessoas têm muita dificuldade de entender o que é um plano de cargos e salários. Elas acham que matriz de treinamento, perfil de contratação, tudo isso está dentro do plano de cargos e salários. Então, se for essa demanda, é importante que você entenda que não é o plano de cargos e salários não é a ferramenta que vai cumprir com essa necessidade. Além do diagnóstico, é importante, depois do diagnóstico, você passar por uma fase de planejamento, você já entendeu o que você precisa fazer, qual é o objetivo, qual é o principal objetivo desse plano, desse programa, você vai entrar numa fase de planejamento e aí vai voltar para o que eu já tinha falado. Definição do escopo, é muito importante você definir bem qual é o escopo do seu projeto. E aí, na parte de definição de escopo do projeto, um ponto muito importante que nem todo mundo se atenta é já começar a envolver os tomadores de decisão. É importante você fazer uma consulta prévia antes de você desenvolver todo o projeto para validar as suas premissas, para validar as suas hipóteses. Então, por exemplo, digamos que a sua hipótese é que o plano de cargos e salários vai ser implementado para reduzir o risco trabalhista por equiparação salarial, por exemplo, que é um dos benefícios que podem ocorrer da implementação de um plano de cargos e salários. Você precisa validar essa hipótese se o objetivo dos tomadores de decisão é esse. Porque senão, na hora que você for definir os seus critérios, você for definir as suas regras, você vai definir baseado nessa premissa e quando você for levar para aprovação, muitas das coisas vão dizer, não, mas não era isso que eu espero, não era isso que eu queria. Você precisa ter muito claro quais são os principais objetivos do projeto e os principais objetivos do projeto precisam estar alinhados aos principais objetivos, às demandas dos tomadores de decisão. Caso contrário, você vai precisar de um processo de educação desses tomadores de decisão muito mais intenso. Tá? E aí você precisa começar isso antes do momento que você vai levar para aprovação. Então, comece por um diagnóstico bem feito, por um bom planejamento de definição, de escopo, junto aos tomadores de decisão. Tá? E aí, ok, essa é a parte mais conceitual. Na parte prática, Reinaldo, por onde eu começo? Porque quando você fala de um plano de cargos e salários, ele tem diversas etapas, é um documento com muitas informações. Então, qual é a parte, na parte prática, por onde eu deveria começar? Então, comece pela estrutura de carreiras. Eu recomendo, quando eu fiz os meus projetos de implantação, eu já fiz alguns, eu começo sempre obviamente você vai analisar a estratégia dentro do diagnóstico, mas uma vez feito o diagnóstico, quando você vai começar a montar de fato o programa, o processo, o plano, eu recomendo você começar pela estrutura de carreiras. E o que é isso, estrutura de carreiras dentro do plano de cargos e salários? É você definir, por exemplo, quais são
quantos níveis vão ter, desde do cargo mais básico até o cargo mais alto na hierarquia. Cada trilha de carreira, cada área, quantos níveis vão ter, e aí primeiro você pode fazer isso por área, mas depois é importante que você consolide isso dentro de uma visão empresa, e aí você vai definir, ok, quantos níveis de auxiliar eu vou ter, quantos níveis de técnico eu vou ter, quantos níveis de analista eu vou ter, quantos níveis de especialista eu vou ter, quantos níveis de coordenador eu vou ter, quantos níveis de gerente eu vou ter, e assim sucessivamente. Então, quando você coloca isso dentro de uma visão macro, de um quadro, você consegue olhar e ter uma visão geral. Isso vai te ajudar muito na definição das outras etapas, que são a definição de qualificação geral por nível, qual o intervalo salarial aproximado que você precisa ter entre um nível e outro, qual o intervalo mínimo e máximo para você tentar trabalhar a adequação do mercado a essa sua estrutura de carreira. Então, o primeiro passo prático para você começar a estruturar o seu plano de cargos e salários, na minha visão, na minha experiência, é a estrutura geral de carreira da empresa que você está estruturando. Mais uma vez, antes, você não pode fazer isso sem antes ter um bom diagnóstico, um planejamento e definição de escopo. Se você não fizer isso, você vai simplesmente fazer um copia e cola de outra empresa. Eu vejo muita gente, muito profissional fazendo isso nos grupos que eu participo de profissionais de remuneração, falando, gente, vocês têm um plano de cargos e salários para usar como referência? Se você não fizer uma boa definição de escopo, um bom diagnóstico, você tentar pegar a realidade do documento de outra empresa e simplesmente copiar e colar na sua, as chances são que isso vai ser um programa pouco efetivo, pouco eficiente e vai colocar a sua credibilidade como profissional em xeque. Então, uma vez que você coloca isso em xeque, é muito difícil você recuperar. Então, muito cuidado com isso, gente. Isso é realmente sério, é um conselho muito importante que eu dou para vocês. Bom, e aí uma outra pergunta que tinham feito, essa pergunta, por onde começar, como montar um plano de cargos e salários na minha empresa, era uma pergunta que já tinha vindo por inbox. Uma outra pergunta também era, o plano de carreira é a mesma coisa que um plano de cargos e salários? Não, na verdade, eles não são a mesma coisa, mas, como eu comentei no começo, o plano de cargos e salários pode ajudar muito na estruturação de um plano, de uma trilha de carreira. E acho que uma pergunta importante, inclusive, é você entender o que você entende por plano, ou o que a empresa espera por um plano de carreira. Eu vejo que, no geral, quando as pessoas falam de plano ou trilha de carreira nas empresas, as pessoas, os colaboradores e, por consequência, os gestores têm a expectativa que vai ter um manual, um passo a passo, dizendo o que a pessoa precisa fazer, o que o empregado precisa fazer exatamente para ser promovido. Digamos, ele precisa ficar 2 anos na posição de analista 1, fazer esses treinamentos durante X tempo e aí ele vai ser promovido. Isso era uma alternativa, eu conheço algumas empresas que usaram esse tipo de modelo. Na minha experiência, isso não é muito efetivo, porque as coisas são muito mais dinâmicas do que isso. Tá? A sua promoção, ela não depende, no geral, dentro das empresas, pelo menos na prática, no que eu conheço, elas não vão acontecer de forma automática se você cumprir os requisitos. Como a gente estava comentando antes, as empresas geralmente têm um quadro definido, uma estrutura definida, onde ela tem, por exemplo, 3 analistas júniores, 2 analistas plenos e 1 analista sênior. Não adianta você cumprir com todos os requisitos se a vaga de pleno não estiver disponível naquele momento. E, eventualmente, essa vaga pode ficar disponível antes de você cumprir os critérios. E uma outra coisa é que, eventualmente, o que vai acontecer é que os conhecimentos vão mudar. Tá? Então, no geral, não vai ser você tentar mapear todos os conhecimentos necessários para cada função, não necessariamente vai ser efetivo. Qual a experiência que eu tenho? Tive uma experiência muito bem sucedida, eu acredito, em implementar um plano de cargos e salários que ele acabou virando também, ele acabou sendo utilizado para uma estrutura de trilha de carreira. Quando você usa essa estrutura de carreira para você comunicar, para você fomentar a comunicação para as pessoas. Porque muito se fala de protagonismo de carreira dentro do mundo corporativo, mas você precisa dar um mínimo de estrutura para que as pessoas busquem esse protagonismo.
Exemplo, você precisa ter, dentro da sua estrutura de carreira, você precisa ter, se você define que você vai ter analista 1, 2 e 3 e você já coloca ali qual é a expectativa de experiência que as pessoas precisam ter como analista 1, como analista 2 e como analista 3, isso já vai facilitar, você já vai ajustar a expectativa das pessoas para que eles estejam prontos para aquele nível. E é importante que você, dentro desse processo, você também estimule a comunicação entre os colaboradores e os gestores, inclusive de outras áreas, para que eles possam buscar contato para entender quais são as competências específicas que vão ser necessárias para um determinado cargo. Então, de forma resumida, respondendo à pergunta que havia sido feita, plano de carreira é a mesma coisa que plano de cargos e salários? Não, não é a mesma coisa, mas eles podem estar intimamente ligados e eles podem ajudar muito no processo de comunicação, que, ao meu ver, é o principal pilar de um plano de carreira, uma trilha de carreira nos modelos atuais. Tá, isso eu já te respondi como implementar na minha empresa. Uma pergunta específica que tinha sido feita, bastante interessante. Faz sentido o líder e o especialista estarem na mesma faixa salarial? Na minha avaliação, tecnicamente, não faz sentido. Por que não faz sentido? Porque você geralmente tem uma metodologia para avaliar qual é o nível de cada cargo, e aí geralmente ele vai ser avaliado por nível de conhecimento, nível de impacto, complexidade dos problemas que ele soluciona e principalmente autonomia para a tomada de decisão. E por mais que os outros aspectos de uma avaliação de cargo possam estar compatíveis entre um líder e um subordinado, a solução de problema, nível de conhecimento e até mesmo impacto, o impacto é mais difícil, mas vamos assumir que pode acontecer, a diferença pode ser pequena, mas a autonomia de decisão ela não pode ser a mesma. Se você tem um gestor que responde para uma equipe, ninguém dessa equipe pode ter um nível de autonomia igual ou maior do que esse gestor. Então, por fim, sempre a avaliação do gestor sempre vai ser, do líder daquela equipe, sempre vai ser maior do que as dos membros daquela equipe. Então, respondendo à pergunta, se faz sentido um especialista do time ter a mesma faixa salarial do que o líder daquela equipe. Tecnicamente não faz sentido, não é possível que isso aconteça pela perspectiva técnica. Existe um distanciamento mínimo entre líder e os demais membros da equipe, os subordinados? Existe uma jurisprudência comum, um entendimento comum que a diferença entre o salário da liderança e da equipe deveria ser um mínimo de 40%. E principalmente quando a gente está falando que essa liderança tem uma característica chamada que é cargo de confiança, né? E aí por isso ele não é subordinado a horário. Então existe essa diferença, esse parâmetro, mas é importante, se a gente definir bem quais são os critérios, não necessariamente esses 40% vão ser aplicados para cada indivíduo. Tá? O mais importante, existem diversas coisas na CLT, por exemplo, o artigo 461, que fala de equiparação salarial, ele tem uma ressalva quando ele fala de equiparação salarial, salvo se não tiverem definidos critérios dentro de um plano de cargos e salários. Então, se você tem critérios claros dentro de um plano de cargos e salários, pode ser que essa diferença entre os indivíduos seja justificável. Vou dar um exemplo concreto. Você pode ter, dentro de uma equipe, você contrata um coordenador no inicial da faixa da coordenação daquela equipe e você tem um analista sênior que já está super avançado na faixa porque ele já teve muitos méritos dentro daquela posição. Ele já está super avançado e você inclusive pode ter casos, eu já tive na minha equipe, casos de pessoas subordinadas a mim que tinham um salário muito próximo ao meu. Por quê? Porque a pessoa já estava bastante avançada na faixa como especialista. Ela já tinha muito tempo de empresa, já tinha tido muitos reconhecimentos salariais e ela estava super avançada na faixa. E eu estava chegando como coordenador e estava no inicial, um pouco acima do inicial da faixa do cargo de coordenação. Então a gente acabava tendo um salário muito próximo. Isso implica num risco trabalhista? Não, porque isso estava previsto dentro dos limites salariais da faixa de especialista e da faixa de coordenação. Isso estava previsto ali e existiam quais eram os critérios, quais as avaliações para cada nível. Tá? Então isso não necessariamente tem um problema para isso.
Bom, pessoal, acho que é isso. Acho que eu respondi todas as perguntas. Não sei se mais alguém tem alguma pergunta. Se vocês tiverem mais alguma pergunta, o que eu vou pedir? Me manda no inbox que eu respondo por um story. Acho que fica mais dinâmico, mais rápido. Aproveitando, tiveram algumas perguntas que foram feitas também que não necessariamente eram ligadas ao tema da nossa live de hoje, que era plano de cargos e salários. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar e vou responder essas perguntas que são ligadas a outros temas, não necessariamente plano de cargos e salários, através de stories, ok? Bom, pessoal, é isso. Então vou fechar aqui. Amanhã a gente vai ter uma live muito, muito interessante com o Nelson Bravo. Ele é um consultor, tem bastante dados de mercado para a gente falar sobre mercado e dados salariais, tendências de mercado para o profissional de RH. E aí, antes dessa crise, a gente vai ver o que ele já tem de informação apontando de tendência para o futuro após essa crise. Espero vocês lá, acompanhem aí. Até a próxima, pessoal.